Pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal hoje, trazer um pouquinho mais sobre o HSLG, fundo da HSI. Entender os pontos que estão rondando o fundo, entender também a característica de endividamento dele, bem importante a gente entender, e também como que está a dinâmica, tanto da parte de recebíveis, né, do recebimento dos valores, quanto da parte dali que eles vão utilizar para venda de fundos, dos ativos, do portfólio. Antes de mais nada, eu ia pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela. Beleza? Bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal. Vamos começar aqui primeiramente pelo objetivo do fundo, né? Sempre gosto de começar trazendo isso, é bem importante. Então o fundo tem o objetivo de ganhar renda e ganho de capital. Isso é bem importante, pessoal, porque quando a gente fala só de renda, a gente está falando simplesmente de ter os recebíveis ali dentro, né? Os valores da alocação. Quando a gente está falando de ganho de capital, o fundo ele pode se desfazer de um dos ativos para oferir ganhos, tá bom? Então isso é bem importante. Esses são os dois objetivos principais ali do fundo, tá bom? Além também aqui, aquisição através de locação, arrendamento, exploração de direitos de superfície, entre outros aspectos, tá bom? Mas os dois são os principais, tanto um quanto o outro, principalmente ali os outros aspectos que eu mencionei, eles vão buscar esse ganho de capital. A renda também está dentro da questão de fazer uma exploração, arrendamento, entre outros aspectos, beleza? Pessoal, vamos lá para o portfólio do fundo. Hoje eles têm 5 ativos dentro do portfólio, não é um portfólio grande, tá? É um portfólio que tem 0% de vacância, então um portfólio que está 100%, está redondinho, isso é muito importante. E também interessante entender, aqui eles colocaram a distância da capital, né? Então de 15 a 30 quilômetros da capital, tem 65% do fundo, e até 15 quilômetros, 75% do fundo. E onde estão esses ativos, tá, pessoal? Em Arujá, região metropolitana de São Paulo, São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Itapevi, região metropolitana de São Paulo, e Manaus, região metropolitana de Manaus. Basicamente, pessoal, a gente vai ver aqui a área bruta locável tem um total hoje de 456, quase 457 mil metros quadrados, uma área bem expansiva, e também a participação no fundo é de 100% em cada um desses ativos de logística, tá bom? Então, isso é bem importante porque ele não tem uma coparticipação ou uma participação secundária ali. Então, é 100% do fundo. Como eu já mencionei, então, 0% de vacância. Isso é bem legal, isso é muito bacana para o fundo. E 0% de inadimplência, tá? Sempre aquele detalhe, né, pessoal? O fundo dificilmente vai conseguir daqui para melhor, sempre vai daqui para pior. E entender esses aspectos não tem nenhum problema com essa característica, mas entender se tem algum desconto dentro do fundo, mesmo olhando para esse cenário, é bem importante para não comprar um fundo, um patamar um pouco mais alto e depois ter uma correção ali, caso venha ocorrer algum problema. Bem importante é isso, tá? Então vamos lá entender quem são esses locatários, entender como é que está o tipo de contrato. Então, pessoal, hoje esses locatários são 38% é Casas Bahia, tá? É um locatário bem grande dentro do portfólio do fundo. A gente está falando de quase 40% em um único locatário. Bastante atenção em relação a isso. 15% é da Bemol, 12% é o Açaí, 9% Comercial Esperança, 5% Renner, né? E tem os outros ativos aqui também. Então, quando a gente vai olhar para essa característica, o fundo ele é bem concentrado nos locatários. Quando a gente pega esses dois locatários, a gente está falando de 30% praticamente, mais quase 40% aqui, a gente está falando de mais ou menos, arredondando de tudo, 65% dos ativos apenas para 3 locatários, tá? Então isso é bem importante, bastante atenção em relação a isso, tá bom? A receita também, então, aqui, 76% está no Sudeste, 15% no Norte e 8% na região Sul. Beleza. Olhando aqui agora, pessoal, para o tipo de contrato, como que está atualmente, 76% é contrato típico, 24% contrato atípico, tá bom? Então isso é bem importante a gente frisar, porque no momento de estresse de mercado, estresse de inflação, por exemplo, o contrato típico ele tem maior força, tá bom? Olhando para a alavancagem agora um pouquinho, né, pessoal, sempre gosto de trazer, a gente vai ver que hoje a alavancagem do fundo representa 7,9%. Quando a gente vai enxergar, então, esses valores, né? Hoje é um total de 178 milhões, né?
a um título de IPCA mais 7,61. Então, o vencimento é lá em 2037, bem alongado ali o ativo, né? Então, a gente vai enxergar dessa forma que tá saudável, não tá preocupante dentro do fundo, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, 7,9 apenas de índice de alavancagem líquida. Isso é bem importante a gente frisar, porque quando a gente vai ver aqui o saldo de imóveis é 1 bilhão e 400, não é representativo a ponto de prejudicar a rentabilidade mensal do ponto de vista de renda para você. E, ao mesmo tempo, se caso houver uma vacância, não vai bater com muita força dentro do fundo, tá bom? Porque tem que fazer os pagamentos dos valores. Olhando para a parte de receitas aqui agora, pessoal, a gente vê exatamente isso, né? A receita aqui, imobiliária, 10 milhões e 700, não teve dentro desse mês de dezembro venda ou ganho de capital. Pode ver aqui que ao longo do ano teve 10 milhões de receita por venda de imóvel, então isso tem uma receita também agregada ali, isso no segundo semestre, e ao longo do ano a gente vê aqui 19 milhões e 400, basicamente ali em torno de 8% da receita do ano foi de venda de imóveis, tá? Então a gente vai aqui, voltando para o mês de dezembro, né? 10 milhões e 700 de receita e uma despesa de quase 4 milhões. Então 35% da receita vai para despesa. Quando a gente vai olhar aqui, despesa financeira em torno de 1 milhão, imperando ali seus 8%, 9% da receita total, tá bom? Não é nada tão preocupante, eu começo a encontrar muito mais preocupação quando beira ali seus 25%, 30%, já começa a ficar um pouco mais preocupante. Isso fez com que o resultado fosse 7 milhões, né? E entrando agora aqui para a parte de valor patrimonial e dividendos, exatamente nesse ponto, a gente vai ver que tem 0,94 de valor patrimonial, então tem um pouquinho de desconto. Isso é bem bacana. Como eu mencionei, né? A vacância é zero, então se você pega um pouquinho de desconto, isso vale a pena. O fundo hoje, né? Ele tá pagando na média de 70 centavos de dividendo, tá? Então, se você está comprando um fundo a R$100, ali basicamente, você vai ter 0,7% de dividendo líquido. A liquidez média diária do fundo é R$938 mil, é uma liquidez um pouco mais baixa, não é uma liquidez tão alta. Isso vai muito do percentual de alocação que você vai alocar dentro do ativo, só cuidado para não concentrar. E participação no IFIX 0,97, tá? Quando a gente vai olhar aqui, eu trouxe o dividendo anualizado, isso eu gosto de mostrar, principalmente porque é o seguinte, pessoal, dá uma olhada aqui no ano de 2021, pagou ali em torno de R$7. 2022 já pagou R$8. E 2023 já pagou em torno de R$8,70. Então, isso é bem legal, é dividendo crescente, isso é muito importante para quem está comprando o fundo. Basicamente, quem está comprando o fundo hoje tem um dividendo mais interessante do que quem comprou, quem comprou o fundo lá atrás tem um dividendo mais interessante que quem está comprando o fundo hoje, tá bom? Vamos olhar aqui agora para o histórico, né, pessoal? Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest, tá? Agora a informação que eu tirei do Mais Retorno, para a gente olhar o histórico total do ativo, a gente vê que o fundo, por ele ser mais novo, né, foi feito ali no final de 2020, ele tem bastante oscilação, né? E isso prejudica bastante a rentabilidade ali do fundo e o histórico. E também, né, pessoal, lembrando que foi um período de CDI mais alto, então foi bem difícil de estar competitivo nesse cenário. E aí, diante disso, o CDI entregou 33%, o IMAB entregou 23%, o IPCA entregou 22,5% e FIX 18%, e o HSLG entregou apenas 13,55%. Então, a rentabilidade ali um pouco abaixo da média de outros fundos, mas, ao mesmo tempo, é um fundo que está buscando um crescimento, tem 5 ativos no portfólio, vem aumentando a capacidade de dividendos ali também, mas tem esse cenário adverso que é o CDI mais alto, isso penalizou bastante o fundo. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos na sua tela. Beleza? Um grande abraço, valeu!